Mulheres já está de volta e agora a gente vai falar sobre uma das coisas que a gente pode fazer no final de semana, que é ir ao cinema, né? Que delícia. Aliás, esse tempinho tá até ajudando, né? Tem muita gente revoltada com o tempo nesse final de semana. Fez calor a semana inteira, aquele sol, né? Não tinha nada de nuvem. De repente chega sexta-feira, aqui em São Paulo pelo menos, friozinho e tempo nublado. E isso pode ser que continue o fim de semana todo assim. Então a melhor coisa é uma dica de cinema, uma dica de DVD. Por isso a gente está recebendo aqui Alexandre Landucci, que é crítico de cinema. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber você aqui. Obrigado. Aliás, toda sexta-feira você vem aqui com Kátia conversar sobre as estreias do cinema, né? Estamos aqui. Que são dicas ótimas, aliás. Já peguei dicas muito boas de documentários que vocês falaram, muito coisas diferentes, né? Que muitas vezes a gente tenta dar uma painel maior, assim, abrir um pouco, né, o leque de opções, né? Porque muitas vezes a gente entra na locadora e vai direto nos lançamentos, né? E sem olhar aquelas coisas tão interessantes que já estão ali, que não são mais lançamentos, que estão em outras categorias, né? Em outras prateleiras ali da locadora. E aí você dá uma luz pra gente. Muito bom. Vamos começar falando então sobre uma estreia muito aguardada para esse final de semana, porque a estreia nacional tá bastante aí, propaganda na mídia. E faz jus a tanta propaganda assim? Então, legal antes de falar do filme, é que o filme nacional ele sofre um pouco, a maioria deles, no momento em que eles são encaixados no cinema. Você tem semana passada uma estreia gigantesca que é Harry Potter, e semana que vem você tem outra estreia muito grande que é Capitão América. E o filme nacional fica lá no meio do caminho, sofrendo entre duas estreias, exato, sem muito tempo para mostrar que veio e precisando lutar contra muita coisa. Então é sempre legal. É sempre legal a gente deixar isso claro, que o cinema nacional ele é sempre deixado em segundo plano pelas próprias distribuidoras, sempre surgem ali nos buracos, nas janelas entre esses grandes lançamentos. Sobre o filme, é legal falar que o Brasil não tem uma tradição tão grande em fazer filme de gênero. Porque filme de gênero, suspense, filme policial, ação. A gente tem uma tendência a não fazer esse tipo de filme, principalmente grande público. São filmes mais humanos, né? Fala mais de gente. Você não tem essa tradição no Brasil. Você tem tradição, talvez pela dificuldade de fazer cinema, em que o cineasta ele pretende fazer um grande filme, de repente porque ele não sabe, de repente ele pensa porque ele não vai ter uma outra oportunidade. Então ele faz o grande filme da vida dele e às vezes acaba se complicando, sendo um pouco pedante, etc. Quando a gente tem um approach da televisão, a gente tem um crescimento desses chamados filmes de gênero. Só que o que a gente tem visto em termos de filme de gênero lançado são só comédias. Então o Assalto ao Banco Central ganha nosso respeito por tentar fazer alguma coisa diferente. É um filme de ação, considerado ação? Ele é um thriller, ele não chega a ser um filme de ação porque ele tem muito poucas cenas de ação, mas ele tem muito suspense. A história acompanha, é uma história verídica, né? Acompanha os preparativos e o assalto ao tal Banco Central no Ceará, onde os ladrões levaram mais de 160 milhões de reais, isso foi em 2005. Então o que o filme faz é o seguinte, ele romanceia quem são esses ladrões, como eles fizeram essa ação e como a polícia agiu. Então você tem dois núcleos, o núcleo dos bandidos e o núcleo da polícia. Quais são os problemas do filme? E eles existem e são vários. Por isso que o filme não infelizmente, não é nenhuma bronca contra o cinema nacional. É o terceiro filme nacional que eu falo aqui, infelizmente o terceiro filme que eu sou obrigado a dizer que ele não é tão bom, ele poderia ser melhor. É que você tem um texto muito pobre, diálogos muito ruinzinhos, uma coleção inacreditável de frases de efeito, colocadas ali à torto e à direito para criar tensão. Felizmente, você tem alguns atores ali que compraram a brincadeira e saíram muito bem. O principal deles é o Lima Duarte, que a gente nem precisa dizer o quanto o Lima Duarte é um ator talentoso. Fantástico. E aqui ele vive um policial extremamente à vontade no que ele está fazendo, extremamente feliz e se divertindo muito nessa situação. Também tem a Julia Gunn, que faz não sei a parceira, mas é outra policial carregada da investigação, que também está muito bem. O Milian Cortaz, que o pessoal conhece do Tropa de Elite, aqui fazendo o grande vilão, tem alguns momentos bons. E os dois atores cômicos, digamos assim, do filme, que é o Tonico Pereira, que o pessoal conhece da série Grande Família, e o Jero Camilo, que o pessoal talvez conheça eu fugi o nome do filme agora, O Bicho de Sete Cabeças, que são atores engraçados e que dão ali, fazem um meio campo legal. Ali, né? Mas o filme tem uns problemas, como eu disse, de roteiro. A montagem parece muito com um filme do Spike Lee chamado Plano Perfeito, que é um filme de assalto, que ele também conta o assalto, depois ele Aquele do Clive Owen, né? Isso. Ele mostra o assalto e aí ele mostra depois entrevistas com os ditos suspeitos, depois ele mostra para voltar, então isso pode confundir um pouco, depois de um certo tempo
o filme não sabe exatamente o que é presente, o que é passado e o que vai acontecer. Fica um pouco Isso tem confuso. que tomar cuidado, né? Porque pode confundir a cabeça do telespectador de uma forma que a gente sai do cinema sem entender o que aconteceu. Não chega... No caso do Plano Perfeito dá pra entender, eu achei a montagem bem feita. Sim, no caso ele não chega a te confundir, mas ela não faz um sentido, não faz sentido ter isso, a não ser para criar uma tensão, que não era necessária. Outro problema que tem no filme é que a ação, o próprio assalto, ele é filmado de uma forma muito pobre. A gente entende, vendo a história, que a situação deles impede que você tenha uma ação espetacular, mas falta escopo, falta a mão de diretor de cinema, que é o problema do Marcos Paulo, que está fazendo seu primeiro filme, que é o egresso da televisão. E como eu falei, quando eu comentei sobre Cilada, há uma diferença muito grande em dirigir televisão e dirigir cinema. São coisas completamente diferentes, são linguagens diferentes, e talvez falte um pouco de traquejo ainda para que ele consiga fazer essa diferença. Não chega a ser um piloto de uma série policial, não chega a isso, mas ainda sofre alguns problemas. E o destaque negativo, acho que pior de todos, é a trilha sonora, que é completamente alheia ao filme. É um problema, e a gente sabe como o som no cinema é uma coisa fundamental. Com certeza, mais um thriller, né? Às vezes te coloca dentro do filme e te tira do filme. A trilha sonora, ela fica completamente alheia, não sabe exatamente o que ela está fazendo. Então, entre prós e contras, a gente não consegue dizer que é um grande filme, não pode dizer que é um filme, nossa, termine agora, vá ver o filme imediatamente. Mas tem alguns bons momentos. Tem o Lima Duarte bem, tem a Julia Gunn muito bem, tem uns momentos cômicos que são interessantes e tem até a comédia involuntária, de tanta frase de efeito que é lançada, que acaba soando engraçado, né? Apesar de não ser a intenção, acaba virando uma comédia involuntária em alguns momentos. É mais ou menos, digamos assim. É um filme que dá para passar um tempo no final de semana, então. Eu acho que, né, entre prós e contras, ele fica ali... No meio campo. No meio da balança. Exato. Certo. Exato. E eu acho que, como você falou, é um ponto para o Marcos Paulo ter feito seu primeiro filme e já ter conseguido uma certa projeção e tudo mais, mas ainda tem muito que melhorar na questão da direção. Você acha que se esse mesmo roteiro de filme de ação teria sido melhor? Eu acho que a primeira coisa que o diretor faria seria refinar o roteiro dele. Cortar metade ou quase todas as frases de efeito. Parece que é perseguição, mas não é. O pessoal entendeu o que são essas frases de efeito. Por exemplo, tem um determinado personagem que entra para encontrar um outro e chega assim: eu sou Cosme, ele é o Damião e você é oferenda. Isso repetido à exaustão. Várias frases desse tipo, assim, que não tem uma necessidade desnecessária, só para dizer como ele é um bandido malvado, ou como ele sabe bem. Por exemplo, ele coloca o personagem do Milian Cortaz, que é o bandido, para dizer como ele é muito inteligente. Ele usa um recurso muito pobre, que é colocar ele jogando xadrez, para mostrar, ele é tão inteligente que ele joga xadrez 2 vezes. Sem nenhuma necessidade. Então, são essas coisas que um diretor um pouquinho mais de tempo cortaria. Tipo, muda isso aqui, não precisa disso aqui, não precisa tanta frase. É a gordurinha, né? É a gordura. Faltou refinar, faltou alguém tirar a gordura da carne depois para poder servir. Para a picanha ficar mais saudável. Isso, talvez tirar um pouco disso, um diretor mais experiente talvez soubesse tirar isso. Não, mas é válido, é o primeiro filme dele, ele tem um elenco muito grande na mão dele, também tem isso. Né? É difícil trabalhar com muita gente, não é todo diretor que consegue trabalhar e dar espaço para todos eles. Infelizmente o Marcos Paulo não conseguiu. Mas é um primeiro filme, a gente tem que levar em consideração que é a primeira vez que o cara sai da zona de conforto dele, que é a televisão, e passa para o cinema. Coisas completamente diferentes. Então isso tem que ser levado em consideração também, apesar dos vários problemas que o filme tem. Eu acho muito legal quando a gente pega histórias verídicas, como é o caso desse filme, como foi o caso de Carandiru, como foi o caso de Meu Nome Não é Johnny, tudo baseado em fatos reais, né, em histórias que realmente aconteceram e são passadas para o cinema, né? Eu acho isso muito interessante também. É um recurso que já cria empatia com o espectador, porque ou ele vai antecipar aqueles fatos, ou ele já sabe mais ou menos o que ele vai ver, ou é uma descoberta do tipo, no caso desse filme específico, sobre quem fez esse assalto. É tudo romanceado, esses personagens, pelo que eu li, eles não existem. Então eles criaram os personagens para elocubrar a questão do assalto. O assalto aconteceu, eles realmente cavaram um túnel no lugar ponto X ao ponto Y, tudo isso aconteceu, mas quem são essas pessoas? Pelo que eu li, não ficou claro, não se sabe. Então eles criaram essa
esses personagens fictícios para ter com quem você se identificar, né? Para ter personagem no filme. Então, e você deve ter uma lista de filmes em que aconteceu a mesma situação que você colocou nesse filme, né? Em que grandes atuações de grandes atores acabam salvando algumas situações e alguns roteiros de um filme, de repente, que pode ser até considerado pobre em termos de história. Inclusive, é legal você ter citado isso, porque os 2 filmes de DVD que a gente selecionou são exatamente isso. É curioso porque os 2 dialogam muito, porque os 2 são filmes irmãos tortos, digamos assim. Os 2 têm semelhanças muito grandes entre eles. E esse orçamento de 6,5 milhões de reais, é um orçamento alto para o filme nacional, né? Um orçamento bastante alto para o cinema nacional. E é curioso porque eu fiquei tentando imaginar aonde eles colocaram 6,5 milhões de reais. Porque, é sério, o filme não tem... demais. O filme não tem muita cena externa, que é onde geralmente se gasta muito. A questão, como eu falei, do assalto é muito simplesinho. As cenas de ação acontecem aqui e ali, então eu não sei onde foi gasto tanto dinheiro assim. Não vejo o uso específico na tela dessa grana toda. Mas pode ser que, enfim, pode ser que eles tenham usado para fazer, sei lá, efeitos visuais, especiais, explosões e tal. Não tem muito, mas pode ser a construção do túnel, enfim. Eu não sei exatamente onde fechou a conta, né? Mas pode ser, mas eu não vi 6 milhões e meio de reais na tela. Tá certo. Eu vi muito menos. Bom, vamos falar da primeira dica de DVD, então, já que você iniciou o assunto. O primeiro dos 2 filmes que a gente selecionou para o DVD é um filme que dividiu muito a crítica quando ele saiu. É um daqueles 10 filmes que foram indicados ao Oscar, desde que o Oscar agora abriu a sessão para quantos pode. Antes eram 10, agora é de 5 a 10. Que é o 127 Horas. 127 Horas dividiu a crítica pelos mesmos motivos que eu gostei muito do filme, por isso que estou falando dele. O filme, ele acompanha a história do Aaron Halston, também é uma história real, uma história verídica. Ele é um alpinista, escalador e muito metido à autossuficiência em relação a tudo, a família e tudo mais. Então um dia ele vai fazer uma escalada, vai passear lá, coisa que ele sempre faz, esportes radicais, e ele cai no buraco. Cai numa fenda e fica lá preso 127 horas, cerca de 5 dias. E o filme, basicamente, à exceção de 4 ou 5 cenas, é somente o James Franco, o ator principal, só ele e a câmera. Uma coisa à la Náufrago, assim. Muito à la Náufrago, mas com a diferença que aqui você sente a angústia do personagem. Porque o Náufrago, ele tá numa ilha, enfim, ele tá... E o Tom Hanks deu um quê divertido em algumas situações, aqui não, aqui apesar do diretor colocar alguma coisa aqui e ali para não deixar só o drama, é a tensão e a angústia num cara que fica preso numa fenda e não consegue se mexer. Ele começa a perceber que ele vai morrer, porque ele está preso numa fenda e como é que ele vai sair dali? Né? E, obviamente, o filme dá a solução para que a saída dele, como é que ele consegue sair dali, porque, enfim, ele sai, o filme já indica isso. O filme que já chama 127 horas, e na sua sinopse diz, fulano passou 125 horas, 5 dias e saiu, já contou o final. Já indica que ele sai. Mas a graça é exatamente descobrir como ele sai dali. O que ele fez. E qual é a sensação dele preso lá. E o que dividiu a crítica, como eu falei? Muita gente não gostou do filme pela forma como ele é montado. Por quê? O Danny Boyle, que é o diretor, ele fez Extermínio e o último filme dele, ganhador do Oscar, que é o Quem Quer Ser um Milionário, ele tem como característica uma montagem bastante pop. Ele usa muito de linguagem videoclipe. Então, imagens que se sobrepõem, cortes muito rápidos, trilha sonora muito, às vezes, que descola um pouco do que a ação está mostrando. Isso incomoda um pouco algumas pessoas, principalmente quando você está falando de um filme muito cru, como esse. É a história de um cara preso numa pedra. Ou seja, você imagina uma coisa dramática. E o Danny Boyle quebra essa expectativa, mostrando essa montagem... Fazendo uma coisa dinâmica. Uma coisa dinâmica. Um exemplo clássico e claro desse filme é quando ele fala, estou com sede. Aí a montagem do filme insere uma cacetada de imagens de água, gente tomando banho, mangueira, aquelas coisas de propaganda de refrigerante da gotinha escorrendo. Que ele quis dizer como se ele estivesse pensando aquilo naquele momento, Exato, isso incomodou muita gente. Tentando passar um pouco da aflição dele, mas de um jeito estranho. Eu achei sensacional, eu achei uma ideia muito legal, muito criativa, mas eu sou a minoria. Então eu já indico esse filme dizendo que existe uma possibilidade grande das pessoas talvez não curtirem tanto quanto eu gostei. Né? E aquele filme que dá aquela aflição, assim, de se imaginar naquela situação, ele acaba passando isso? Dá um pouco de aflição, principalmente na sua meia hora final,
que é quando ele precisa decidir como é que ele vai sair dali, né? E aí realmente a coisa fica bem tensa. Eu tô com vontade de saber como ele saiu dali, acho que eu vou assistir, não vou perguntar, mesmo porque eu sei que você não vai falar, né? Não. Bom, esse sim foi caro, hein? 18 milhões de dólares o orçamento dele. Até que não. Não? Os padrões americanos, não. É um filme independente, praticamente com um cenário. Praticamente com um cenário. Tem, como eu falei, 3 ou 4 cenas fora. Foi gravado aonde? Foi gravado em Utah, o mesmo lugar onde se faziam os westerns da época de ouro do John Ford, com John Wayne e tudo mais. Então é um cenário que já, muitas fendas, um cenário tons de dourado e etc., que ajuda ainda a dar o ar de desolado, de coitado desse cara, onde ele está, no meio literalmente do nada. Né? Muito bom. Então fica uma dica para o final de semana. Isso. 127 horas. 127 horas. A gente passa então para o Enterrado Vivo, é um filme espanhol. Isso, filme espanhol, falado em inglês, né? Ele é dirigido por um espanhol, o Rodrigo Cortés, primeiro filme dele. É espanhol, mas ele é todo com produção americana. Esse sim dá aflição. Por quê? Porque é a história de um camarada, que é o Ryan Reynolds, que é um motorista de caminhão, que se vê enterrado vivo. Eu vi o trailer desse filme. Ele se vê enterrado vivo e o filme se passa assim. Aí dentro. Exatamente, o cara preso num caixão. No túmulo dele aí do caixão. Praticamente com a iluminação na cara dele. E ele precisa saber, primeiro, por que ele está aí, quem fez isso com ele e como ele vai sair dali. E esse filme realmente dá uma aflição. Então, já vi, se você tem algum problema com claustrofobia e afins, por favor, não assista, porque você vai ficar agoniado. Se a pessoa sofre de claustrofobia, nem pensar. Vai dar um problema. Mas ele é muito legal porque é aquilo que a gente comentou, é um roteiro que é um fiapo. É a história de um camarada preso dentro de um caixão. Isso não tem nada a ver com a realidade. Não aconteceu com ninguém. Não, isso não aconteceu com ninguém. Que eu saiba, não. Eu saiba, não. E é uma história... Nada, é um cara preso num caixão. Como é que você vai transformar isso num filme de... Eu acho que ele chega a ter 90 minutos, mas se ele tiver 80 minutos também não passa disso, não passa de 90. Como e desses 90 ele fica quanto tempo dentro do caixão, você tem ideia? Porque eu tô lembrando aqui de todo o filme inteiro. O filme inteiro. Porque eu tô lembrando aqui de 2 filmes em que tem cenas assim, que as pessoas estão dentro do caixão, que o Bill, e aquele outro agora, só faltou, me fugiu o nome, que ela tem um filho sequestrado, o marido apronta pra ela, passou na TV já algumas vezes, ele apronta pra cima dela, simulando a própria morte, rouba o filho dela, com aquela atriz, agora fugiu tudo, fugiu o nome do filme, fugiu o nome da atriz, uma beleza. Ele coloca ela dentro de um caixão, dentro de um cemitério. Passou na TV várias vezes já. E ela fica o filme inteiro fugindo do policial e no fim ela encontra o filho dela. Se alguém souber, por favor, né? Avise, alguém ajuda, um passarinho aqui para me ajudar. Eu não lembro também. Tudo bem, mas o pouco que esse pessoal já fica dentro do caixão, isso já me deu uma aflição terrível. Imagina o filme inteiro. O Kill Bill, que é um filme bastante popular, se o pessoal lembrar do Kill Bill, a cena que a personagem de Uma Thurman está dentro do caixão, que a luz apaga e você sente aquela agonia, imagina isso por cerca de 80 minutos. Nossa Senhora. É uma agonia impressionante. E esse filme, ele é muito inteligente porque ele faz de um fiapo de roteiro, que não é nada, é um cara preso no caixão, é absurdo. Uma história tensa, onde você se questiona sobre tudo, quem está ligando para ele começa a receber ligações, porque ele tem um celular, alguém liga para ele. Como é que ele foi parar ali? Como é que ele foi parar ali, por que ele foi parar ali, como é que ele vai sair dali. E é muito bem costurado, é muito bem feitinho, funciona direitinho. E a atuação do Ryan Reynolds, que é um ator que eu não dou muita coisa, é um ator mediano, é espetacular, é uma atuação da vida do cara. Você sabe que eu vou também agora assumir que eu tive um pouco de preconceito quando eu vi esse trailer. E eu falei, nossa, esse rapaz é acostumado a fazer comedinha romântica. Exatamente. Num filme que tá aí prometendo ser um filme pesado. Será que deu certo isso? Eu tive dúvida quando assisti o trailer. Deu muito certo. Muito certo. Que legal, vou querer ver. Muito certo, porque isso já quebra a tua expectativa, é uma escalação muito inteligente. Porque você pega um cara, ator de comédia romântica, e coloca ele para fazer um filme tenso desse, você já fala, cara, é um cara normal. Ou, nossa, eu nunca imaginei que esse cara fosse passar por isso. É diferente se você colocar, sei lá, um Mel Gibson da vida, ou aquele careca inglês, Jason Statham, que faz todos os filmes de ação do mundo. Se você colocar um cara desse, você já imagina, o cara vai lá dar um jeito de salvar. Mas o Ryan Reynolds, que é um cara acostumado à comédia romântica, como é que ele vai sair dali, cara? Como é que ele consegue? Que jeito, né? Como ele faz isso? Deve ser bem interessante, bem interessante, hein? Mas é aquela coisa, né? Se você sofre de claustrofobia, veja acompanhado ou não assista, porque vai te dar agonia.
Muito bom, gostei das dicas, muito interessante. Você sabe que eu fiquei aqui enquanto você falava tentando lembrar o nome do filme e ainda não veio. Me dá uma aflição quando acontece isso. Eu lembrei 2 filmes que essa atriz já fez, Beijos que Matam. Eu lembrei agora o nome da atriz. Lembrou? Me ajuda. Ashley Judd. Ashley Judd, mas eu não lembro do nome do filme. E tem o Tommy Lee Jones também no filme. Que ele é o agente da polícia que fica correndo atrás dela o tempo inteiro. Eu não lembro do filme. Eu vou ficar Gente, não vou conseguir te lembrar. Devendo o nome Ai, meu Deus, terminou o programa, eu vou correndo pra internet. Não lembro o nome. Bom, deixa eu agradecer então ao Alexandre Landucci, que esteve aqui com a gente, passando dicas incríveis pro final de semana, tanto de cinema quanto de DVD, para que você curta aí, né? Esse friozinho que de repente chegou assim do nada em São Paulo, com uma pipoquinha a mais, o que é sempre muito bom. Sim. Né? Muito obrigada. Imagina. Te espero na sexta que vem. Até. Até. Ótimo fim de semana para você. Você também.